Fala, meus anjinhos da noite! Fala, como é que vocês estão? Tô com saudade já. Bruxaria em pé já, então vamos dar uma estudadinha agora em répteis, só que nas suas características gerais. Já estudamos os representantes. Ai, Alisson, não me lembro dos representantes. Pega a aula anterior aí e assiste, tá? Porque agora a gente vai estudar só a parte de características gerais. E a gente já começa estudando um pouco da anatomia dos animais que a gente estudou. Isso aqui é um que mesmo? Um crocodiliano, perfeito. Então, eles vão ter narinas, cérebro, medula espinhal, vértebras. Lembra que isso é dorsal, né? Esses indivíduos são epineuros, como a gente chama em algumas questões. Tem esôfago, traqueia, pulmões, já são animais completamente habituados e habitam somente ambiente terrestre, coração, fígado, estômago. Mas, Alisson, eu já vi jacaré dentro d'água. Eu já vi você também dentro d'água. Então, obviamente que esses animais podem entrar na água e sair, até para fazer controle de temperatura, mas isso é papo um pouquinho mais para frente. E eles têm várias características e a gente vai estudar uma por uma para a gente entender e comparar. Lembra que zoologia se estuda comparando. Pega isso aqui e vê o que mudou dos anfíbios. Sempre compara para fazer aquele exercício de memória. Nada de ficar decorando. Se ficar decorando, aí eu vou ficar puto com vocês. Vamos lá, então. Primeira coisa é a pele desses animais. Como que é a pele desses animais? Ela é seca e grossa, diferentemente dos anfíbios, que era fina, né? E era úmida, porque lá eles precisavam fazer trocas gasosas. Aqui não. E como que é descrita a pele desses caras? Então, eles podem ter placas córneas, né, que são estruturas extremamente resistentes e que também evitam a perda de água para o ambiente. Esses animais eles já conseguem viver de maneira muito mais fácil, pois a perda de água é muito mais difícil do que um sapo, que a gente já comentou, né? Se o sapo em um dia muito quente ficar exposto ao sol, ele vai acabar secando, vai acabar evaporando a água, vai acabar morrendo. Então, aqui você também tem as escamas de lagartos, né, e cobras, que são os escamados que a gente falou, que são os lacertílios e os ofídeos. Então, as características dessa pele é o quê? A resistência, vai conferir muita resistência no corpo deles e, além de conferir muita resistência, vai acabar conferindo essa perda de água aí que não vai acontecer, porque essa pele ela é impermeabilizante. Show? Além disso, nós temos o sistema digestório desses caras, né? Duas imagens aqui bem bonitinhas, né? Essa cobra aqui tá com o rabo de um rato aqui para fora e ali nós temos outro comendo um inseto. Então vamos lá. A digestão deles, o sistema digestório deles é completo, vai de boca até a cloaca. Cloaca é aquela estrutura 3 em 1, né? Que você vai ter xixi, cocô e os ovos, né? A reprodução acontecendo por ali. Então tem que sair por essa estrutura, então eles não vão possuir ânus. Mas esses indivíduos, eles vão predominantemente se alimentar de carne, né? Então eles vão ter como as suas principais presas insetos, mamíferos, e depende o tamanho do mamífero e depende o tamanho do réptil, né? Para comer determinado mamífero. Ah, Alisson, existe probabilidade de uma cobra comer uma vaca? Existe, tá? E a gente tem várias cobras gigantescas, né, que são chamadas de anacondas, que realizam esse tipo de coisa. Mas as cobras, elas são classificadas, né, quanto às estruturas que tem a ver com inoculação de veneno. Elas são classificadas, então, com a posição desses dentes, dessas presas dentro da boca delas. Primeiro nós temos as áglifas, tá, que não vão possuir dentes inoculadores de veneno, sendo estes maciços, sem canal central ou sulco, então não tem por onde escorregar o veneno na boca desses indivíduos, tanto que aqui é uma visão do dente mesmo, tá? Um corte do dente, não tem nada, é maciço dentro. E são consideradas não peçonhentas e capturam suas presas por constrição. Exemplo, jiboia e a sucuri. Então, a marca dos dentes, tá? Então é muito importante quando você for caçar no sítio, você tá lá fazendo um acampamento muito louco, ai, fui picada por uma cobra, o que eu faço? Então tu pede pro seu amigo olhar primeiro como ficou a marca. Se for uma marca dessa, você fica bem tranquilo que não foi nada. Mas se for uma marca um pouco diferente, pode ter veneno, e uma das formas é chupar, né, o veneno. Então é uma das formas que pode acontecer de você tá se
tirando o veneno de dentro do corpo. Opstóglifas, tá? Possuem um ou mais pares de dentes situados na parte posterior da maxila, então mais nessa parte de trás, com um sulco externo por onde escorre o veneno, que são as mussuranas e as falsas corais. Falsa coral, geralmente ela tem essa característica, né? Ela é falsa coral porque ela parece a coral, né? Mas elas não conseguem geralmente pegar ou ter algum tipo de acidente com seres humanos, porque essas presas ficam muito na parte de trás, elas não conseguem abrir muito a boca. Então elas não vão acabar tendo essa característica de ter muito acidente. E a picada ela vai ser assim, né? Ela vai ter um pontinho maior lá no final, que é onde ocorre a penetração dessas presas ali. Depois nós vamos ter as proteróglifas, tá? Que possuem dentes inoculadores de veneno e sulcados na região anterior, então vai ter um sulco por onde escorre esse veneno. Algumas podem até cuspir o veneno, como a cobra capelo, do gênero Naja, né? Então as najas e as corais verdadeiras, essa daqui se pega, o negócio é violento, então elas conseguem abrir a boca e penetrar com essas duas presas. O que você tem que lembrar é que a cobra e serpentes, elas têm uma característica impressionante na real. Elas têm na cabeça um osso chamado de osso quadrático, tá? Que é um osso que ela consegue afastar as duas maxilas. É por isso que elas conseguem comer animais muito maiores do que elas. Elas conseguem afastar, engolem esses animais, depois com os músculos e as vértebras quebram os ossos desse animal e algumas delas até deglutem eles, jogam elas, vomitam elas, né? E depois engolem de novo para terminar a digestão. Mas eles matam pressionando o animal ali dentro, tá? E as solenóglifas, que essa tem uma cara bem, nossa, perigosa, né? Que são conhecidas como víboras, tá? Possuem um par de grandes dentes inoculadores anteriores e dotados de um canal central. Então essas daqui vão ter um canal central e a marca, se você for picado, é mais ou menos essa daqui da picada, tá? Ela vai ser bem retinha, porém com dois sulcos bem grandes na ponta ali da mordida. Por onde passa o veneno, inseridos em uma maxila móvel, então que eles conseguem fazer aquela abertura disso, as cascavéis e as surucucus, que são os grandes exemplos desse tipo de mordida aí. Certo? Sistema respiratório, elas são muito diferentes, por exemplo, tá? Das nossas queridíssimas, dos nossos queridíssimos anfíbios, tá? Porque os anfíbios eles tinham respiração pulmonar, cutânea e branquial. Esses caras não. Esses caras só vão ter respiração pulmonar. Então a respiração só ocorre através de pulmões. Eles são adultos terrestres ou os jovens, todos eles vão respirar através de pulmões. Aqui um exemplo de um lagarto, né, numa abertura deles. Sistema circulatório, aqui vem a parte, uma das mais pedidas no vestibular a respeito dos nossos queridíssimos répteis, que é para a gente entender essa divisão aqui, a circulação deles. A circulação deles é fechada, porque ocorre dentro de vasos, muito bom. Dupla, porque passa 2 vezes no coração, muito bom. E incompleta, porque o sangue se mistura. Mas aqui eu estou falando primeiro dos quelônios, dos escamados e dos rincocéfalos, tá? Eu não estou falando aqui dos crocodilianos. Então vamos lá, esses 3 caras têm 3 cavidades no coração, que é um ventrículo, certo? Onde ocorre a mistura do sangue, e tem 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Isso aqui é de fato muito importante. Por quê? Porque nós temos um outro amiguinho aqui que tem tudo igual a eles, porém os crocodilianos vão ter uma diferença, eles vão ter 4 cavidades. E essas 4 cavidades são separadas aqui, porém o sangue se mistura também, mas não se mistura ali dentro do coração. Primeiramente vamos reconhecer aqui você tem o septo de Sabatier, que é a estrutura que separa então essas 2 cavidades nos crocodilianos, e aqui em cima você tem uma comunicação que ocorre entre artérias e veias, entre 2 artérias, a pulmonar e a artéria aorta, perdão. E essa comunicação a gente chama de
foramen de Paniza. Esse foramen de Paniza é o que faz que a circulação nos crocodilianos seja incompleta. Mas eu tenho que lembrar que os crocodilianos possuem 4 cavidades no seu coração. Beleza? Então o crocodiliano é o único réptil com essa característica que vai vir lá nas aves, nos mamíferos. Porém, a ave mamífero não tem foramen de Paniza, não vai ter essa mistura de sangue. Massa? Sistema excretor, formado agora por rins metanéfros. O que são os rins metanéfros? São os rins que só retiram os excretas do sangue. Não se retira mais excretas do celoma. Aqui só se retira os excretas do sangue. Então, esses rins são metanéfros e o principal excreta que eles vão ter é o ácido úrico. E o ácido úrico, ele é muito importante para a adaptação à vida terrestre, né? Porque precisa de menos água para diluir esse cara, então acaba gastando menos água na formação da urina. Então, esses indivíduos, eles não vão ter esse problema aí. Certo? Sistema nervoso desses caras é formado por encéfalo e medula espinhal, possuem órgãos de Jacobson, membrana nictitante nos olhos e membranas timpânicas para audição. É muito importante lembrar que eles ainda são pecilotérmicos ou ectotérmicos, né? Que a temperatura varia com a temperatura do ambiente. Peixe era assim, anfíbio era assim e o réptil é assim também. E aí existem as fossetas lacrimais, ou chamadas de fossetas loreais, que são estruturas termorreceptoras presentes em serpentes. Na realidade, isso é uma forma que eles têm de detectar suas presas só através do calor. Imagina que loucura, né? Elas conseguem perceber, então, a presença aí das suas presas só através desse calor gerado pela presa. Massa? Além disso, a reprodução. E aqui eu vou fazer um adendo muito importante. Esses caras são dioicos, sexos separados. Esses caras têm fecundação interna, então ocorre a penetração e fecunda lá dentro do corpo. E o desenvolvimento é direto. Porém, são ovíparos. Só que o ovo deles é muito diferente do ovo do anfíbio. Porque o anfíbio ele tem um ovo que é gelatinoso, tá? E o ovo do meu querido réptil, ele não é anamniota, ele é amniota, ele é amniótico. Então, esse cara vai ter o âmnio e, além disso, o que é mais importante, esse ovo vai ter casca calcária, o que possibilita maior resistência e grande independência para esses indivíduos viverem fora da água. Por isso que são comparados às gimnospermas, porque não dependem mais de água para se reproduzir, como ocorria nos anfíbios. Beleza, meus lindos? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!